Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 12 de dezembro, agora na Espanha, 19 horas e 30 minutos, no Brasil, 15h30 da tarde. Gente, a BTC tá vulcânica. A gente, tanto no diário, quanto no 6 horas, quanto no 4 horas, tá em vias de promover aquela nova pernada que vai levar a BTC ao desenho de uma nova máxima de todos os tempos. Na minha leitura, a próxima pernada vai levar a BTC para algo entre 111, 109 e 120 mil dólares. Mas a gente precisa entender que para surfar essa mega pernada de prosperidade, esse aqui é o gráfico da dominância. Eu estava na BTC, agora eu estou no gráfico da dominância, para mostrar para os senhoritos que a gente está só no começo de uma grande festa que vai mudar a vida de muita gente, e por isso eu preciso dar uns conselhos aqui. Eu repito esses conselhos diuturnamente. Vocês vejam que a dominância voltou para um patamar próximo a 57%, mas ela tem toda essa faixa de gordura para cair, que é justamente até alcançar algo abaixo de 44%, entre 46% e 40%, 41%, vai ser ali o nosso target de saída. O que eu quero dizer para os senhores, já que a gente está no início dessa festa, basicamente a dominância, ela nessa última queda da BTC, onde ela bateu na primeira agulhada 94,150 no dia 9 de dezembro e na segunda agulhada 94,256, basicamente a dominância testou de novo um retorno a essa linha de tendência de alta, mas não conseguiu voltar. Ou seja, nós estamos oficialmente e graficamente numa alt-season, numa temporada de altcoins. O que eu quero dizer para os senhores em termos de conselhos para que vocês surfem toda essa mega pernada de prosperidade, que é a queda da dominância até um patamar de 40 e poucos por cento, talvez 42, 43, mas a gente vai começar a desembarcar um pouco antes, quando a dominância perder 46%. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap da BTC, que vai continuar se expandindo, a cotação da BTC vai continuar aumentando, mas como as altcoins vão se expandir de forma mais exponenciada, a participação do market cap da BTC dentro de todo o market cap da criptografia vai diminuir ligeiramente. Vai diminuir de 56, que é o patamar atual, para algo em torno de 42, talvez 41, pode até agulhar para 40%. Eu peço que os senhoritos prestem atenção no que eu vou falar agora. Como a gente está no começo dessa temporada de altcoins, desse bull run, não sejam gananciosos no desembarque. Um erro brutal que eu cometi em 2017 foi que eu projetei, o meu preço médio de compra da ETH foi 14, 15 dólares. Cheguei a pagar 17 dólares por uma ETH. Vamos lá no gráfico da ETH no semanal. Vou fazer uma viagem no tempo. Vocês vejam que a ETH está arrumando em direção a 6 mil dólares. Vamos fazer uma viagem no tempo. Tem que botar a ETH USD aqui na Bitstamp, porque tem que pegar o gráfico mais antigo da ETH para a gente entender o que eu estou falando. Ó, eu comecei a comprar a ETH aqui no finzinho no começo de 2016 e comprei até o fim de 2016, que é onde ela começou a namorar 14, 15 dólares. Eu cheguei a pagar 17 dólares. Esse aqui foi meu período de compra da ETH. Meu preço médio ficou ali um pouco acima de 13 dólares. Mas enfim, eu projetei, seguindo uns youtubers americanos, outros youtubers alemães, eu projetei que o máximo que a ETH poderia chegar seria 700 dólares, que foi aqui, esse patamar aqui. Só que a ETH, para minha surpresa, foi bater 1.443. E eu cometi a burrada de tentar recuperar essa diferença de 700 para 1.443, que na verdade eu deixei de ganhar, eu não perdi. Eu cometi a burrada de tentar recuperar essa diferença, que basicamente poderia ter duplicado o meu ganho, de 700 para 1.443, em outras altcoins. Aí eu tive a minha primeira dura lição
do mundo cripto. Depois que BTC e ETH desenham topos, não há cristão que faça as altcoins bombearem para cima. Então nós vamos surfar nesse ciclo toda essa gordura aqui da queda da dominância. Então o primeiro grande conselho: não tentem ser gananciosos. Se a BTC obviamente a ETH, quando a BTC desenhar topo, nem a ETH consegue mais desenhar topo também. Quando a BTC desenha topo, não há cristão que bombeie as altcoins para cima. É a primeira grande lição. Segundo conselho, não tomem decisões precipitadas, principalmente nas mega corretivas que vão acontecer até o topo desse ciclo. Ou seja, nessa agulhada da BTC em direção a 94.150, primeiro foi a agulhada para 90.500 do dia 5 de dezembro, depois foi a agulhada do dia 9 de dezembro para 94.150, depois a agulhada para 94.256. Eu recebi um monte de mensagem de Zé Topinho dizendo que ia sair da Solana, porque a Solana ia perder 200, e eu tô falando aqui que a Solana tá indo para 300. Aí o sujeito viu a Solana se aproximar de 203, ficou com medinho, pulou fora. Agora a Solana tá 233. Esses mesmos Zé Topinhos estão me mandando mensagens perguntando se devem voltar. Aí, meus amigos, fica a critério de cada um, porque eu não vou ficar aqui sendo babá de Zé Topinho. O sujeito não consegue entender como funciona um ciclo, então não tomem decisões precipitadas. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá para um gráfico de uma AVAX, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem dramático aqui. Vocês vejam que a AVAX está desenhando essa fuga ascendente, então ela só vai parar, provavelmente, num patamar acima de 140. Aí a AVAX explode para 140 e corrige de novo para 90 ou 100 dólares. Gente, não tomem decisões precipitadas. Vai ter um monte de Zé Topinho que vai ver a AVAX batendo 140, 150 e aí vai ver ela recuando de volta para 98 ou 108 e vai querer desembarcar. O final de um ciclo, ele só acontece quando uma série de fatores confluem. Eu tenho as minhas métricas que eu vou compartilhar em tempo real no Gemas Altcoin Alert. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert basicamente vai surfar em tempo real a métrica do Michael Saylor, inspirada no Plan B, que é o Stock to Flow. A métrica da longevidade até o próximo halving, que é uma outra métrica poderosíssima. A métrica do P-Cycle, que é outra métrica poderosíssima. A gente tem outras métricas que a gente pode surfar. O Rainbow Model, que basicamente, quando a BTC estressar essa zona avermelhada do Rainbow Model, provavelmente a gente está no topo do ciclo. Tem a métrica da quebra ascendente dessa linha de tendência de alta no semanal. Tem outras métricas que a gente vai surfar de forma conjugada, mas não tentem primeiro, não tentem acertar o fiofó da mosca. O que eu quero dizer com isso? Se a dominância quebrar de cima para baixo 46%, basta que os senhoritos, sem nenhuma precipitação nem afobamento, aumentem dentro do portfólio de cada um o percentual de stablecoins para 30%. Não é um desembarque, mas é uma proteção. É muito provável que algumas altcoins já tenham desenhado topo. Quando a dominância quebrar 46% de cima para baixo, é muito provável que uma Solana já esteja namorando os 800, 900, talvez $1.000. Mas vocês não precisam acertar o fiofó da mosca. Quando a dominância quebrar 46% de cima para baixo, a gente amanhece com a dominância a 45% e a Solana a 870. Não há problema nenhum em aumentar o percentual de stablecoin para 30%, porque uma semana depois a Solana pode estar 1.150.
Não, eu volto a insistir com os senhoritos. Não tentem acertar o fiofó da mosca. Não sejam gananciosos. Outra coisa, não fiquem pulando de altcoin em altcoin. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali, além de eu ter selecionado as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em RWA, em GameFi, em DeFi, em DeFi, que são infraestruturas descentralizadas. Basicamente, eu reuni um compêndio de altcoins que, além de expor os senhoritos às super large caps, middle caps e small caps, onde vocês vão surfar vezes 4, vezes 20 nas middles e vezes 50 ou até vezes 100 nas microcaps, vocês vão também surfar retornos setoriais em RWA, que é a tokenização de ativos do mundo real, em DeFi, que são finanças descentralizadas, em DeFi, que são infraestruturas descentralizadas. Vocês não precisam ficar pulando de moeda em moeda. Não cometam esse erro. Eu volto a insistir com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar, nem como diversificar o risco alocado nas melhores altcoins, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara fática, Solana ultrapassa a Ethereum como o ecossistema criptográfico de maior crescimento da história. Nunca houve tanta dev activity, que é a fenomenologia de atividade on-chain de desenvolvimento, fazendo deploy lá na Solana Virtual Machine. Nunca houve tanta dev activity num ecossistema como acontece neste momento com Solana, que está flipando a ETH em volume de desenvolvimento de atividade on-chain. E o estado do Texas considera a criação de uma reserva estratégica de BTC por meio de impostos, taxas e doações. É o novo normal ou não é o novo normal? E a Ucrânia vai legalizar a criptografia, vai tornar a Bitcoin moeda de curso legal, vai replicar o MiCA da União Europeia, o Market in Crypto Assets, e vai legalizar as stablecoins. Gente, não ousem ficar desembarcados do mundo cripto. O governo ucraniano estima que há mais de 106 bilhões de dólares circulando, principalmente em stablecoins, entre usuários localizados no território ucraniano. Gente, não ousem ficar desembarcados. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O que vem por aí não encontra precedente nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos ciclos anteriores não havia legalização de criptoativos como divisas de curso legal em diversos estados soberanos. Não havia ETF de BTC no mercado à vista norte-americano e nas principais jurisdições do mundo. Não havia ETF de ETH no mercado à vista norte-americano e nas principais jurisdições do mundo. Não havia flexibilização macroeconômica americana, chinesa, da zona do euro. Não havia tokenização de ativos no mundo real. Não havia tudo isso que está acontecendo de forma conjugada. O sujeito que está fora do mundo cripto, não havia Big Techs considerando expor a própria tesouraria ao Bitcoin, porque eles estão percebendo a migração de dados e riquezas de forças computacionais centralizadas para forças computacionais descentralizadas. Gente, vocês vão lembrar desse vídeo. Nós estamos próximos de presenciar o que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. E na seara geopolítica e finanças internacionais, Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros pela 4ª vez esse ano. O Banco Central Europeu confirmou que cortou a taxa básica de juros pela 4ª vez nessa quinta-feira e manteve a porta aberta para novos cortes e um aumento de flexibilização para tentar salvar a indústria alemã, francesa e espanhola. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E Israel confirmou que no apagar das luzes do regime sírio de Bashar al-Assad tomou o Monte Hermon, que fica na fronteira entre o Líbano e a Síria, que na verdade era um território que pertencia ao Líbano e à Síria.
E as forças israelis tomaram o Monte Hermon e agora eles enviaram uma nota dizendo que uma campanha bem sucedida, sem resistência, que partiu das colinas de Golã, tomou o Monte Hermon e agora as forças israelis deram conta de que a montanha mais alta da Síria, cujo pico de 2.814 metros e que pode alvejar a capital síria, Damasco, fica a apenas 40 quilômetros das colinas de Golã, a 38 quilômetros de Damasco. Durante décadas, as forças israelis disseram que foram ofuscadas pela ameaça do Monte Hermon. Agora, a geração atual israeli e as gerações futuras estão protegidas por uma fortaleza natural da maior importância como o Monte Hermon. Gente, não sei se vocês estão percebendo, as forças israelis estão bombardeando todas as unidades militares sírias, tomou agora um importante pico geográfico que agora pertence ao território israeli. Nessa madrugada, as forças israelis, está na capa da Bloomberg, bombardearam o que sobrou de depósito de armas e unidades militares sírias. Basicamente, as forças israelis não vão deixar nada em termos de equipamentos legados do antigo regime de Bashar al-Assad. Isso, se houver uma intervenção iraniana, pode balcanizar a Síria e transformar aquilo numa miríade de territórios, ou numa miríade de países, ou num grande conflito, ou numa grande guerra civil. Enfim, se o Irã se meter nessa dura campanha israeli que está promovendo, basicamente, está criando para os rebeldes sírios um cenário de terra arrasada, se o Irã se meter, isso pode escalar rapidamente. Nesse cenário apocalíptico Mad Max, eu sinceramente compraria a BTC e correria para as montanhas, porque esse Moro Buzu no diário não é típico, não é uma figura gráfica típica de que vá visitar uma faixa resistencial e vai voltar. Normalmente um Moro Buzu dessa extensão traz os irmãozinhos. E se os irmãozinhos vierem, a BTC pode facilmente lá no semanal visitar um patamar de 120 mil dólares. Eu volto a insistir com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas, Altcoin, Alert. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.